Então, bom dia. A gente vai hoje continuar falando da equação de Schrödinger. E a gente vai começar a explicar ela em diferentes aspectos, diferentes exemplos, para entender melhor o que significa a equação de Schrödinger, o que ela é, o que significa resolver a equação de Schrödinger, para a gente entendendo como a gente conecta essa equação com dados da realidade, né? Que é o que interessa. Então, a aula hoje chama Entendendo a Equação de Schrödinger e a gente vai explorar diferentes aspectos dela, né? O que a gente viu na aula passada, que a gente resolveu a equação de Schrödinger para a partícula na caixa, foi que a gente tinha uma equação com essa cara aqui, né, que era menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes a derivada segunda de uma função φ de x em relação a x duas vezes é igual a uma constante vezes a própria função. Esse caso é um caso da partícula na caixa, né? Então, e que tinham condições periódicas de contorno, né? Que a função em zero e a função no comprimento da caixa, que a gente chamou de A, tinha que valer zero, né? Em particular, em qualquer ponto fora da caixa vale zero, em particular na fronteira da caixa tinha que valer zero. Então isso aqui era o exemplo que a gente estudou em detalhes lá, que era a partícula na caixa em uma dimensão. A gente resolveu, né? Resolver essa equação significa encontrar um conjunto de funções que satisfazem essa equação, ou seja, que nesse caso significa que a derivada segunda da função é uma constante vezes a própria função. Então a gente encontrou uma fórmula geral para essas soluções dessa equação, que era φ de x, que era uma constante b, que a gente ainda não discutiu nada dela, a gente vai ter que entrar mais para falar dela mais para frente. E aí a gente tinha como uma função periódica do tipo seno, uma função trigonométrica, né? Porque por causa da condição da derivada segunda aqui, né? Que a derivada segunda ser menos uma constante vezes a própria função é uma característica das funções seno e cosseno. E a gente viu que tinha múltiplas soluções, infinitas soluções, na verdade, né? Então, sendo que a gente podia numerar essas soluções de acordo com um número, né? Que a gente é um contador das soluções que a gente chamou de número quântico, n, e quando a gente resolve essa equação aqui para cada uma dessas soluções, a gente chega à conclusão que a constante, que é a energia total, que é esse parâmetro E, naquela associação que a gente fez com mecânica clássica, era a energia total do sistema. Então, que a energia total do sistema ficava descrita por uma fórmula assim, né? H ao quadrado, N ao quadrado, dividido por 8ma ao quadrado, também para o mesmo contador. Então, a gente tinha múltiplas soluções, e para cada uma dessas soluções a gente tinha um valor de energia associado, né? Que também estava associado ao contador quântico N, né? Então, vamos dar alguns nomes, né, para a gente começar a fazer associações que vão permitir a gente entender um pouco mais o que significa essa equação de Schrödinger do ponto de vista matemático e quais são as propriedades que ela tem, que vão ser muito importantes para a gente entender de maneira geral o que significa resolver, né. Então, a gente tem múltiplas soluções, né, na verdade, nesse caso aqui, infinitas, múltiplas soluções. E essas soluções a gente vai chamar de autofunções da equação. Já vamos. Autofunções. E essas múltiplas soluções correspondem a múltiplas energias. E essas energias a gente vai dizer que são os autovalores dessas autofunções. Tá? Essa nomenclatura vem do fato de que a equação de Schrödinger, de uma maneira geral, é o que a gente chama na matemática de uma equação de autovalores.
que a gente estuda mais comumente na matemática quando a gente estuda matrizes, né? Quando a gente estuda matrizes, que a gente estuda equações de autovalores, né? E a equação de Schrödinger, ela é um tipo de equação de autovalor, só que em vez de trabalhar em vez de ter soluções que são matrizes e autovalor e em vez de ter soluções que são matrizes, a gente perdão, em vez de ser uma equação matricial, é uma equação associada a funções e não a matrizes. Mas a gente pode fazer diversas analogias aqui da equação de Schrödinger com o problema de autovalores em matrizes, e para alguns isso aqui vai ser mais útil, para outros menos útil, dependendo de como foi a formação na matemática. Mas o que é uma equação de autovalores em matrizes, né? É uma equação da seguinte forma, né? Uma matriz M vezes um vetor x é igual a uma constante lambda vezes o próprio vetor x. Então, isso aqui é uma típica equação de autovalores de matrizes, onde isso aqui, M, é uma matriz. Eu vou dar um exemplo. Isso aqui é um vetor, esses dois conhecidos, né? E a matriz conhecida, isso aqui a gente chama de autovalor dessa matriz. E esse x é o próprio x, né? Então, esses dois x são o mesmo. Então, o que a gente está dizendo é que a gente tem uma equação que uma matriz multiplicada por um vetor é igual a uma constante, tá? Que é um número qualquer, multiplicado pelo próprio vetor. Por exemplo, né? Então, a gente tem um caso simples. A gente tem a matriz 2, 0, 0, 1. Isso aqui é uma matriz. Então, vamos multiplicar por ela por um vetor genérico que a gente vai chamar de x1, x2, tá? E aqui eu estou colocando o vetor na forma de uma coluna, porque é a maneira como a gente multiplica a matriz por um vetor. Então, esse vetor x que eu estou escrevendo aqui, vou escrever ele de novo aqui, naquele exemplo lá, é o vetor x1, x2, tá? Então, um vetor de duas dimensões. Então, uma matriz multiplicada por um vetor, então a equação que está escrita lá em cima, nesse caso simples, tem que ser uma constante, lambda, geralmente a gente chama de lambda, constante nessas equações, multiplicada pelo mesmo vetor. Então, isso aqui é um sistema para ser resolvido, né? Que significa que essa matriz aqui, que é conhecida, multiplicada por esse vetor, que é um vetor de variáveis, né? x1, x2, tem que dar igual a lambda vezes o próprio vetor. Então, isso é tipo um sistema de equações para ser resolvido. Esse sistema de equações, né, é uma coisa muito comum quando a gente estuda a álgebra de matrizes, né, e ela tem nomes específicos, né, essa aqui é a tal da matriz, e essa matriz a gente chama de operador. E aqui a gente vai usar, eu vou chamar atenção para essas nomenclaturas, porque a gente usa as mesmas nomenclaturas que a gente estuda quando a gente estuda matrizes, a gente usa essas mesmas nomenclaturas quando a gente estuda essas coisas na mecânica quântica. Isso aqui é um vetor, né, como eu mencionei. Isso aqui é o que vai ser diferente na mecânica quântica, né? A gente não vai chamar de operador, a gente vai chamar o que a gente vai ter no lugar aqui no caso da equação de Schrödinger, é uma função. Então, é uma coisa que opera sobre a função, e é isso aqui. Quando você resolve isso aqui, ou seja, você encontra qual que são os vetores x, tais que a matriz operando sobre esse vetor é uma constante vezes o próprio vetor, a gente diz que isso aqui é um autovalor dessa matriz. No caso da equação de Schrödinger, naquele exemplo da equação de Schrödinger de cima, da equação de Schrödinger completa, isso aqui é energia. É energia. E aqui a gente tem o próprio vetor, né? De novo, repetido. Então vamos ver o que significa isso, né? Então, o que significa resolver? Resolver essa equação é muito similar a resolver a equação de Schrödinger como a gente resolveu antes. Então a gente tem que encontrar, então, o que significa resolver essa equação. Resolver.
Então, o que significa isso? É encontrar os vetores, porque pode ter mais de uma solução, né? A gente vai ver isso, no caso da equação de Schrödinger lá. Os vetores x e as constantes lambda, tais que mx igual a lambda x. Então é muito similar ao que a gente fez no caso da partícula na caixa. A gente procurou quais são, no caso da partícula da caixa, quais são as funções que estão assumindo o lugar dos vetores aqui e as energias, tais que a conta feita lá, que a conta, o operador nesse caso, era esse aqui. Peraí, né? Isso aqui é o que vai corresponder à matriz nesse caso. Então a gente tinha uma conta feita sobre a função, lembra? A função está aqui, né, amarelinho. A função está aqui. A função está assumindo o papel do vetor no caso de matriz. Então a gente tem uma conta feita sobre a função, é uma constante vezes a própria função. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Uma conta, que é a matriz, define que conta vai ser feita, sobre o vetor é uma constante vezes o próprio vetor. Então, resolver essa equação, no caso da partícula na caixa, era encontrar as funções tais que a conta feita, a operação sobre aquela função, desse uma constante vezes a própria função. E a constante tinha a interpretação de energia naquele caso. Nesse caso aqui, é encontrar os vetores e as constantes lambda, tais que a matriz multiplicada por esse vetor é uma constante vezes o próprio vetor. Então, tem maneiras de resolver isso, né? Então, às vezes a gente aprende isso no fim do curso de geometria analítica, às vezes não chega nisso, né? A gente aprende a encontrar autovetores e autofunções quando a gente descobre que eles servem, por exemplo, para a gente rotar objetos, né? Ou seja, se você tem, só para lembrar isso, né? Que talvez alguém lembra que estudou isso, né? Se você tem uma elipse torta no espaço, e aí você resolve um problema de autovalores para encontrar qual que é o eixo coordenado no qual essa elipse está orientada de maneira correta, sei lá, de maneira mais natural ao longo dos eixos do sistema coordenado. Então, essa rotação do eixo de coordenadas que leva a elipse estar orientada com seu eixo maior num dos eixos e o eixo menor no outro eixo, é a resolução de um problema de autovalores. E aí, os autovetores desse problema são os vetores geradores desse novo sistema de coordenadas. Para quem alguma vez estudou isso, e de repente, é verdade, eu fiz isso aqui em geometria analítica ou em álgebra em algum momento, né? Então, isso é resolver um problema de autovalores, que significa encontrar uma rotação que vai melhor representar como é que variam variam as propriedades do seu sistema de acordo com esse sistema de vetores que está aqui. Bom, então a gente vai tentar resolver isso aqui, e resolver isso aqui a gente vai fazer um procedimento mais ou menos similar ao que a gente fez no caso da equação de Schrödinger, que a gente vai propor uma solução e ver o que acontece, né? Então, no caso da equação de Schrödinger, a gente propôs uma solução que era uma solução trigonométrica, e aqui a gente vai propor, olha, vamos ver o que acontece se x for uma constante, que eu vou chamar de b, multiplicada pelo vetor, que eu vou escrever aqui na forma de coluna sempre, tá? 1, 0. Tá? Então, x é o vetor b0, ou seja, é qualquer vetor múltiplo do vetor 1, 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que o vetor b0, né? Sendo b uma constante qualquer. Então, x é um múltiplo desse vetor. Então, vamos ver o que será que acontece se eu substituo esse x com a forma b0 naquela equação lá de cima. Então, vamos testar. Vamos ver se isso aqui satisfaz. Então, matriz 2, 0, 0, 1 multiplicada pelo vetor b0,
Vamos ver o que que dá. De novo, é a mesma coisa que a gente fez no caso da equação de Schrödinger, né? A gente vai resolver o lado esquerdo da equação com a proposta da solução e ver se de fato o resultado é uma constante vezes a própria função. Tá? Então, como é que isso aqui vai dar um vetor, tá? Então, como é que multiplica uma matriz por um vetor? Faz esse termo aqui, 2 vezes b, mais 0 vezes 0. Então, a conta aqui é 2 vezes b, mais 0 vezes 0 na primeira componente, tá? Multiplicação de matrizes assim. E aí, na segunda componente é 0 vezes b, mais 1 vezes 0. Então, 0 vezes b, mais 1 vezes 0. Então, isso aqui vai dar 2b, e embaixo 0, tá? E 2b, e isso aqui, o que é? 2b, vamos escrever de novo aqui. Esse vetor 2b0, ele é a mesma coisa que 2 vezes o vetor b0, tá? E o vetor b0 é a nossa proposta de solução. Então, ou seja, de fato, isso aqui é igual a lambda vezes x, o x proposto, com lambda igual a 2. Então, tá vendo? Tem muita analogia com o que a gente fez no caso da equação de Schrödinger. A gente propôs uma solução, testamos essa solução de fato satisfez a equação, no sentido de que aplicar a matriz sobre aquele vetor resulta de fato numa constante vezes o próprio vetor, e quando a gente fez esse teste, a gente verificou que a constante valia 2. Tá? Então, a gente dizemos que qualquer vetor na forma B0 é um autovetor da matriz, daquela matriz lá, 2, 0, 0, 1, associado ao autovalor 2, tá? Então, esse tipo de nomenclatura a gente vai usar também no contexto das equações de Schrödinger, né? Que no caso da equação de Schrödinger a gente tem uma determinada solução, seno de A2x sobre A é uma autofunção do operador correspondente da equação de Schrödinger associada ao autovalor que corresponde à energia daquela solução quando o operador é o operador de energia do sistema. Essa é a única solução no caso de uma matriz? Não é a única solução, na verdade. A gente tem outra solução, nesse caso aqui. Na verdade, bom, primeiro, notem o seguinte, né? Aqui tem isso aqui, vetor B0, não é um único vetor, né? Vetor B0 são todos os vetores múltiplos do vetor 1, 0, tá? Então, qualquer vetor da forma B0, por exemplo, o vetor 1, 0, é um autovetor dessa matriz associado ao autovalor 2. Tá? Então, você tem infinitas soluções associadas ao autovalor 2, todos eles múltiplos de um mesmo autovetor. Tá? São todos autovetores associados ao mesmo autovalor, e eles têm esse aspecto aqui. Isso aqui também é similar ao que foi feito no caso da equação de Schrödinger. Porque no caso da equação de Schrödinger, a gente resolveu a equação de Schrödinger para a partícula na caixa e obteve essa solução aqui. E a gente obteve essa solução aqui, ó. E essa solução aqui também, na verdade, não era uma solução. São todas as funções múltiplas de seno de nπ sobre A para cada n, né? Vamos supor, para n igual a 2,
todas as funções que são múltiplas dessa função seno de 2π sobre ax são soluções, com um termo multiplicativo que pode ser qualquer coisa, por enquanto, né? A equação de Schrödinger não impõe nada sobre esse valor de b, então todos os múltiplos da função são soluções associadas à mesma energia. Tá? Você vê que a gente usou essa solução genérica com esse valor de b aqui, e isso não teve nenhum efeito sobre o valor de energia. Então aqui é exatamente análogo. Todos os múltiplos do vetor 1, 0 são soluções da equação de autovalores dessa matriz associadas ao mesmo autovalor. Tá? Essa não é o único conjunto de soluções, ou não é a única solução. Se você pegar uma matriz, vamos escrever outra solução aqui. Outra solução. Vamos testar o vetor x igual a, vamos chamar de C, só para não criar confusão, vezes 0, 1, ou seja, todos os vetores múltiplos do vetor 0, 1, ou seja, C, o vetor 0, C. Então, mesma coisa, vamos testar se isso é uma solução do problema de autovalores associados a essa matriz. Então, 2, 0, 0, 1, multiplicado pelo vetor 0c é igual. Isso aqui de novo vai dar um vetor, que vai ser 2 vezes 0, 0, mais 0 vezes c. Então, 2 vezes 0 mais 0 vezes c na primeira componente. E na segunda componente, 0 vezes 0 mais 1 vezes c. 0 vezes 0 mais 1 vezes c. Então, o resultado é o vetor 0c, que é, como esperado, uma vez o vetor original. Portanto, confere, isso aqui é uma solução do problema, porque a matriz operando sobre esse vetor resulta numa constante vezes o próprio vetor, no caso a constante é igual a 1. Então, 0, os vetores na forma 0c são autovetores da matriz 2, 0, 0, 1 associados ao autovalor lambda igual a 1. Tá? Então, todos os vetores múltiplos de 0, 1 são também autovetores dessa matriz associadas ao autovalor igual a 1. No caso de matrizes, aqui como a matriz tem de uma dimensão 2 por 2, isso que é uma matriz simétrica, tá? Simétrica porque aqui ela é simétrica em relação à diagonal, né? Tem 0 aqui, tem 0 ali também, nesse caso. Essa matriz é uma matriz simétrica de dimensão 2, né? 2 por 2. E ela tem dois autovalores. Então, tem dois autovalores, que são o autovalor 1 igual a 1 e o autovalor lambda igual a 2. Tá? O que mais que tem de interessante? Né? Então, aqui a gente tem uma matriz de 2 por 2, tem duas soluções. A diferença, no caso da equação de Schrödinger, é que como a gente vai ter um conjunto, em vez de também numerável, então solução número 1, solução número 2. Essa aqui seria a solução associada ao menor autovalor, aqui é a solução associada ao maior autovalor. Tá? Então também são numeráveis, então tem uma solução, duas soluções. No caso da equação de Schrödinger também então, são numeráveis, tem primeira solução, segunda solução, terceira solução, associadas ao primeiro autovalor, segundo autovalor, terceiro autovalor, exceto que na equação de Schrödinger, não sempre, mas geralmente, nos casos que a gente vai estudar, essa numeração continua até infinito. Você tem infinitos autovalores, infinitas autofunções diferentes associadas a infinitos autovalores diferentes, que são a energia ou outras coisas, como a gente vai ver. E no caso das matrizes, você tem um número de soluções que corresponde à dimensão da matriz.
Tem mais analogias, na verdade, tá? Que isso aqui a gente não discutiu, mas essas analogias são muito importantes porque é muito fácil você testar propriedades da equação de Schrödinger fazendo contas com matrizes pequenininhas que nem essa aqui. Então, outra propriedade, né? Outra propriedade interessante é a seguinte, ó. Se a gente pega os autovetores são x1, o primeiro autovetor que a gente encontrou foi um vetor que a gente, sei lá, chamou de x, que era da forma B0. O vetor x2 era da forma 0c. Então, esse aqui era associado a autovalor lambda igual a 2, e esse aqui era associado ao vetor lambda igual a 1. Então, são os dois tipos de solução, né, os dois conjuntos de soluções associadas a autovalores diferentes. Que propriedade tem esses dois autovetores, né? Se a gente desenha eles aqui no eixo coordenado, né, que tem x e y no eixo coordenado, um autovetor, o autovetor b, o autovetor x1, é alguma coisa da forma b em x, 0. Então, é uma coisa com essa característica aqui. E o outro, que é um autovetor da forma C0c, ele é 0 em x e um valor diferente de 0 em y. Então, ele é dessa forma aqui. Tá? Então, tudo bem. É evidente que eles são ortogonais, né? Então, para calcular que eles são ortogonais, calcula o produto interno, que vai dar b vezes 0 mais 0 vezes c, que dá 0. Então, o produto interno deles dá 0. Portanto, eles são ortogonais. Tá? Dá para ver aqui. Tá? E isso é uma propriedade que é verdadeira para os autovetores associados. Então, isso aqui é uma propriedade associada aos autovetores associados a diferentes autovalores de uma matriz. Isso também é verdade quando a gente vai falar da equação de Schrödinger. Então, as autofunções associadas a diferentes autovalores, que por enquanto os autovalores para a gente são as energias só, tá? Que é o único tipo de equação que a gente colocou. Uma equação que a equação de Schrödinger que a gente colocou por enquanto é uma função, é um operador que aplicado à função resulta na energia vezes a própria função. Então, os autovalores aqui são as energias. Então, as autofunções associadas a diferentes autovalores são ortogonais também. Tá? Isso aqui é uma propriedade muito importante das soluções da equação de Schrödinger. Tá? Então, a gente tem soluções quantizadas, né? Isso aqui é totalmente análogo. Soluções quantizadas, ou seja, que você pode contar elas, tá? 1, 2, 3. Autovetores associados a diferentes autovalores são ortogonais, e aqui autofunções associadas a diferentes autovalores da equação de Schrödinger também são ortogonais. Então, isso é uma coisa que a gente vai mostrar para casos específicos oportunamente, ou seja, já vai pegar uma solução de uma equação de Schrödinger, só diferentes soluções de uma equação de Schrödinger vão ser ortogonais, e essa propriedade vai ser muito importante para a gente resolver um monte de problemas e para a gente entender um monte de propriedades dos sistemas microscópicos que são descritos pelas autofunções de um sistema desse.
Então, vamos, por exemplo, né? Vamos agora voltar. Então, isso aqui, essa analogia com matrizes e o problema de autovalores em matrizes é uma analogia muito boa e muito útil, tá? Essencialmente, todas as propriedades que você pode deduzir das matrizes simétricas e dos autovalores dessas matrizes e dos autovetores dessas matrizes são as mesmas propriedades que a equação de Schrödinger tem em relação às suas soluções e aos autovalores dessas soluções, que são as energias ou outras coisas, né? Então, vamos voltar para a equação de Schrödinger para refazer essas analogias, né? Então, a equação de Schrödinger em uma dimensão mais simples, né? Que seria essa aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada segunda em relação a x duas vezes. A gente vai escrever isso agora de uma maneira um pouco mais compacta. Mais energia potencial vezes x multiplicado pela função φ de x é igual a energia vezes φ de x. Isso aqui é a equação de Schrödinger que a gente escreveu antes. A única diferença é que eu coloquei em evidência a função. Para que eu coloquei em evidência a função? A evidência a função, porque isso aqui é o que corresponde agora ao operador. Tá? É uma conta, é o análogo da matriz no exemplo anterior, um operador, que é uma conta feita sobre a função, tem que resultar a uma constante. Então, nas soluções, isso aqui vão ser os autovalores. Tá? E a φ de x, aqui, que é a mesma que aqui, são as autofunções nas soluções. Ou seja, se φ de x é uma solução dessa equação, tá? Se solução, tá? E a gente poderia fazer essa conta, isso não ser uma solução, e aí não daria esse resultado. Mas se essas coisas aqui, se a φ de x que a gente está trabalhando é uma solução dessa equação, significa que essa conta, esse operador feito, essa conta feita sobre a função, dá uma constante vezes a própria função. E aí, nesse caso, a gente chama essa constante de alto valor, tá? Que pode ser energia, mas a gente vai ver que pode ser outras coisas também. Pode ser energia total nesse caso aqui, mas pode ser outras coisas também. E as soluções a gente chama de autofunções desse operador. Esse operador aqui tem dois termos, tá? Tem dois termos. Um termo que é o termo, essa primeira parte aqui, que a gente vai dizer que é o operador de energia cinética. E o segundo termo, e esse é mais evidente, né? Esse V de x aqui é energia potencial clássica vinda, por exemplo, a gente vai ver múltiplos exemplos disso, mas isso aqui é energia potencial, é a fórmula clássica mesmo da energia potencial. Então isso aqui é energia potencial. Como a gente vai ver, se for energia potencial eletrostática, isso aqui é 1 sobre 4π ε0 vezes a carga do objeto, dividido, vezes a carga do núcleo, talvez, dividido pela distância entre as partículas. Então, é a fórmula da energia potencial clássica mesmo do objeto. Então, esse operador tem dois termos, um que a gente chama de operador de energia cinética, que é esse termo que envolve derivar, né, derivar a função em relação à posição duas vezes. A gente vai ver que isso aqui vai ser interpretado como energia cinética da nossa função, da partícula que está descrita por essa função de onda. E aqui a energia potencial vai permitir que a gente calcule a energia potencial dessa mesma partícula. Esse operador completo aqui, portanto, né, é o operador, isso aqui é um pouco mais claro talvez, né? Essa conta feita sobre a função resulta na energia total vezes a própria função. Então, esse operador, ou seja, a conta que você faz sobre uma função, se ela for autofunção desse operador, e ela resulta na energia total que essa partícula tem vezes a própria função, esse aqui é o operador energia total. E ele é o operador energia total
E a operação energia total tem um nome especial, não só na mecânica quântica, na mecânica clássica também. A gente chama ele de Hamiltoniano. Tem um nome estranho. Hamiltoniano, que é uma homenagem a Hamilton, que é um físico matemático do século XIX, que, na verdade, foi um dos grandes desenvolvedores do formalismo da mecânica clássica, não da mecânica quântica. Mas já na mecânica clássica, a conta que você faz para calcular a energia total do sistema é chamada de Hamiltoniano. Tá? Então, para uma partícula clássica, né, você, por exemplo, teria energia cinética mais energia potencial igual a energia total. Tá? Essa conta aqui feita numa partícula clássica é chamada de Hamiltoniano. Então a gente vai fazer, por analogia, chamar essa conta que resulta na energia total de um sistema quântico, a gente vai chamar de Hamiltoniano também. Hamiltoniano. Tá? E a gente resume, né? Escreve de maneira compacta, simplesmente com a letra H. Então, vocês vão encontrar com muita frequência a equação de Schrödinger escrita de maneira muito compacta, né? Então, aquela mesma equação de Schrödinger escrita de maneira compacta, ela vai ser escrita assim, Hφ igual a Eφ. Tá? Porque H é o nome, H que vem de Hamiltoniano, de Hamilton, é o nome dado a essa conta completa, que é a conta que resulta, que tem que ser feita sobre a função para devolver o valor da energia total da função. Tá? Então, essa é uma maneira usual de escrever de maneira super compacta aquela mesma coisa lá de cima. Então, vamos dar um exemplo, né? Exemplo disso. Exemplo agora num sistema mais concreto. Exemplo. Vamos pegar um exemplo de um oscilador harmônico. Um oscilador harmônico, bom, é uma partícula, tá? Vou botar de lado aqui para ficar claro que não tem energia potencial gravitacional envolvida aqui, né? Um oscilador harmônico, uma bolinha presa numa mola. Aí essa mola tem uma constante de força K, e o que faz com que eu pulei para falar, mas vamos direto. Ok, aqui mesmo. Tem uma constante de força K, então a energia potencial dessa mola é a energia potencial clássica, K sobre 2 vezes x ao quadrado, onde x é o deslocamento da mola em relação à posição de equilíbrio. Então, se a gente tem aqui 0, tá? Então, isso aqui é a coordenada x. Se a mola é comprimida, né, você comprime essa mola para cá, você aumenta a energia potencial, com um quadrado, com uma força que é proporcional ao quadrado dessa compressão. Se você estica a mola para a esquerda, você também aumenta a energia potencial, e a energia potencial ela aumenta com o quadrado da distensão da mola. Então essa é a caracterização de uma mola clássica normal, sem nenhuma complicação. Então, se a gente está falando agora de um oscilador harmônico quântico, né, a gente vai escrever uma equação de Schrödinger correspondente que é a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico. Então vai ser menos a quadrado ao quadrado sobre 2m, a energia cinética não muda, a fórmula da energia cinética não muda, derivada segunda em relação a x, então lembra, isso aqui é o que a gente chamou de operador de energia cinética lá em cima, mais v de x, né, v de x vezes a própria função, então aqui vamos escrever explicitamente, então k sobre 2x ao quadrado, φ de x,
igual a energia total vezes φ de x. Tá? Então, notem que agora a gente especificou um sistema específico, a gente especificou de quem que a gente está falando, né? E especificar de qual é o sistema específico do qual a gente está falando envolve a gente explicitar qual que é a fórmula do operador de energia potencial que a gente tem. Então, nesse caso aqui, a gente... Nesse caso... Ixi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá, é porque travou a minha apresentação. Tá. Então, nesse caso aqui, a gente especificou quem é o operador de energia potencial, tá? Então, tá lá explícito quem é o operador de energia potencial. Então, agora a gente sabe que a gente está falando de um oscilador harmônico. Por quê? Porque ele tem uma energia cinética, que a fórmula é sempre a mesma. Na mecânica clássica também, né? A energia cinética de uma partícula é mv² sobre 2, independentemente dessa partícula estar sujeita a um campo magnético, ou estar sujeita a um campo gravitacional, ou ser uma partícula de uma mola, é sempre mv² sobre 2. Também não depende da natureza da partícula, se é um elétron, ou se é uma bola de bilhar, ou se é qualquer coisa, é sempre mv² sobre 2. Muda a massa da partícula, como aqui, muda a massa da partícula também. Então isso aqui é análogo ao sistema clássico. Só que a conta que você tem que fazer para determinar a energia potencial, a energia cinética é diferente. E na energia potencial, especifica quem é o sistema. Então, se é um oscilador harmônico, é uma energia potencial da forma kx² sobre 2. Se é uma energia... Se é um campo gravitacional, vai ser um campo gravitacional, uma energia potencial gravitacional. Se for que nem lei de G, constante gravitacional, vezes massa de um objeto, vezes massa do outro objeto dividido pelo raio, pela distância dos centros, né? Se for um campo eletromagnético, vai ser carga de um, carga de outro, dividido pelo raio, enfim, é a mesma coisa. Então, você substitui o termo de energia potencial pela energia potencial que caracteriza seu sistema clássico, tá? Então, a mecânica quântica não introduziu uma nova função de energia potencial para o seu sistema, tá? É a mesma forma de energia potencial que você tinha no sistema clássico. Isso a gente vai ver repetidas vezes nos exemplos no átomo, né? Quando a gente pegar um átomo, a gente não vai introduzir um novo conceito de energia potencial entre o elétron e o núcleo. O que a gente vai introduzir é que essa energia potencial vai ter que ser incorporada na equação de Schrödinger e aí ela vai resultar em coisas diferentes do que você esperaria para um sistema clássico. Mas a energia potencial em si é a energia potencial eletrostática clássica também. Bom, esse potencial aqui, né? Esse potencial harmônico, só desenhar ele aqui, né? Só para... Esse potencial harmônico tem essa forma aqui, né? É uma parábola, né? Então, esse é o potencial harmônico em função de x. E a solução de menor energia dessa equação, eu vou falar resolver a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico já é uma tarefa bastante complicada. Então, que a gente vai ver mais para frente no curso, mas eu vou falar para vocês qual que é a solução de menor energia e a gente vai testar se ela é mesmo, para a gente poder discutir com um pouco mais de profundidade o significado dessas coisas. Então, vamos pegar uma das soluções, que é a de menor energia, para o oscilador harmônico, que eu vou afirmar para vocês que essa aqui, φ0 de x, vai ser alfa, que vai ser uma constante, dividido por π, elevado a 1/4, vezes a exponencial de menos alfa x ao quadrado sobre 2, onde alfa é uma constante, tá? Alfa vale a constante de força do oscilador vezes a massa da partícula dividido por h cortado ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso. E essa função aqui está associada a uma energia E0, que é meio de h cortado vezes k sobre m, raiz quadrada de tudo isso também. Então, essa é a solução de menor energia para o oscilador harmônico.
Vocês têm que acreditar em mim? Não, vocês não precisam acreditar em mim. Ainda que resolver a equação seja complicado, a gente pode facilmente testar que isso aqui é uma solução. Tá? Então, a gente vai testar que isso é a solução. Vocês não precisam acreditar em mim que isso é uma solução. Então, como a gente testa que é uma solução? A gente pega a equação de Schrödinger menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda da função em relação a x duas vezes, mais kx ao quadrado sobre 2. Tudo isso multiplicado pelaquela φ0 de x tem que ser igual a E0, esse E0 que eu estou falando para vocês, vezes a própria φ0 de x. Tá? Então, é assim que testa. A gente vai substituir φ0 aqui e testar se, ao expandir essa conta de maneira cuidadosa, que dá um pouco de trabalho, tá? Mas expandir essa conta, mesmo para esse caso aqui, dá um pouco de trabalho, expandir essa conta de maneira cuidadosa, fazendo a derivada segunda da função, etc, 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 expandida, vocês vão chegar, fazendo a conta direitinho, chega à conclusão de que o resultado é uma constante, que é essa constante aqui, vezes a própria função que está escrita aqui, tá? Então, a gente vai fazer esse exemplo aqui, depois vai ter exercícios aí para fazer outros exemplos. Então, como é que a gente faz? Vamos fazer a conta. Então, a gente tem todo esse operador aqui multiplicado por essa função, né? Vou grifar aqui a função. O que interessa é essa função aqui, que é o que a gente está dizendo que é uma solução dessa equação. Tá? Então, a gente vai pegar isso aqui e aplicar sobre essa função. Esse termo aqui, alfa sobre π elevado a 1/4, é constante, então vai sair para fora da equação. Então, alfa, tudo isso aqui é constante, não importa nem para a derivada, nem para o potencial. Vamos colocar ele aqui para fora, para a gente se livrar dele temporariamente. E aí a gente tem dois termos. Um é a derivada segunda da função em relação a x duas vezes, de quê? Daquela parte que é dependente de x, que é menos alfa x ao quadrado sobre 2, e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, mais kx ao quadrado sobre 2, vezes e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Tá? Então, a gente tem que fazer essa conta. Então, vamos fazer a conta. Tem que precisar derivar essa exponencial duas vezes em relação a x. Bom, a derivada da exponencial é a própria exponencial, né? Então, deriva a exponencial, vai dar ela mesma, depois deriva de novo, vai lá dar ela mesma. Só que, bom, tem esse x ao quadrado aqui no meio, blá, 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 então tem que fazer isso com cuidado. Então, vamos ter lá alfa sobre π elevado a 1/4. E aí vamos derivar essa exponencial duas vezes. Bom, a gente sabe que vai sobrar exponencial ali. Então, menos alfa x ao quadrado sobre 2. Certo? Que é a própria exponencial. Aí, quando a gente deriva a primeira vez a exponencial, a gente vai vai ter que fazer a derivada interna. A derivada interna vai ser menos alfa vezes a derivada de menos alfa x ao quadrado sobre 2 em relação a x. Então, vai ser menos alfa sobre 2 vezes 2x. Então, vai ser menos alfa x. Tá? Isso é a primeira derivada. Tá? Então, vamos manter aqui. Ó. Vamos manter a gente vai ter que derivar isso de novo em relação a x agora. Então, essa é a primeira derivada daquela exponencial. Derivada de e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2 é e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2 vezes menos alfa x, que é a derivada do expoente. Menos alfa x ao quadrado sobre 2 em relação a x é menos alfa sobre 2 vezes derivada de x ao quadrado em relação a x, que é 2x. Então, corto 2 aqui embaixo, sobra menos alfa x. Tá? Então, essa é a primeira derivada. Então, isso aqui mais kx ao quadrado sobre 2 elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Não fizemos nada no termo de energia potencial ainda. Agora é meio chatinho de novo, né? Porque a gente tem que... Agora a gente tem que derivar de novo isso aqui, mas agora a gente tem a regra do produto aqui para levar em consideração, né? Porque agora tanto a exponencial é dependente de x, como isso aqui é dependente de x também.
tá? Então, agora a gente vai fazer a derivada. Vou fazer separadinho aqui para fazer menos bagunça. Então, vamos fazer separado aqui. Qual que é a derivada em relação a x, tá? E o menos eu vou botar aqui para fora, tá? Não sei se vale a pena isso, mas enfim. Aqui é menos a derivada em relação a x de, vamos escrever essa aqui, de alfa x, ou menos alfa, melhor ainda. Menos alfa, que é uma constante, derivada de x elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é a primeira derivada. Boto menos alfa para fora, porque não depende de x. E aí, agora a gente tem que fazer essa derivada aqui. Aqui tem que fazer a derivada do produto. Derivada do produto. Então, vai ser menos alfa. Derivada do primeiro termo, 1 vezes o segundo termo, elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Isso é derivada do primeiro termo vezes o segundo termo, mais o primeiro termo, que é x, vezes a derivada do segundo termo. A derivada do segundo termo é de novo a derivada da exponencial, a gente já fez ela. Então, vai ser a mesma coisa que antes, menos alfa x elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Então, derivada de x, 1 vezes o segundo termo, isso. Derivada do primeiro termo, x, vezes a derivada do segundo termo, que é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Então, é isso aqui. Então, isso aqui tudo vai ser multiplicado por menos alfa, que está aqui fora ainda, né? Esse menos alfa que está aqui fora. Então, a gente vai ter menos alfa elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, mais, aí tem menos alfa vezes menos alfa, então mantém o mais aqui, né? Então, mais alfa ao quadrado, x ao quadrado, elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Tá? Então, essa é a derivada segunda. Então, tudo isso aqui foi a derivada segunda em relação a x da função φ de x. Tá? Então, isso aqui é o que tem que ser substituído nesse termo aqui em cima. Nesse termo aqui em cima. Na verdade, nem é isso ainda. Tem que multiplicar por alfa sobre π elevado à quarta. Então, tem que tomar cuidado aqui. Tá? Então, isso aqui não é exatamente isso aqui, tá? Porque tem a φ de x ainda tem essa constante multiplicando aqui, que tudo bem que não vai fazer diferença para a derivada, mas essa é a derivada segunda. A derivada segunda, vou escrever explicitamente do que? De alfa x ao quadrado sobre 2. Então, é isso aqui. Então, resolvemos o que dá aquele termo lá. Tá? Percebe que nessa resolução apareceu um termo em x ao quadrado, que era muito importante que aparecesse esse termo em x ao quadrado, porque aqui tem um termo em x ao quadrado. Então, se a gente quer que a aplicação dessa conta sobre essa função resulte numa constante vezes a própria função, e a função que a gente está propondo não tem nenhum x ao quadrado aqui, precisava aparecer algum x ao quadrado que precisa ser cancelado em relação a essa parte aqui, porque como o termo de energia potencial tem um termo em x ao quadrado, precisa surgir de algum outro lugar um outro termo que vai se subtrair desse termo x ao quadrado para eliminar essa dependência de x ao quadrado da conta, para que o resultado possa ser uma constante vezes a própria função, sendo que a função não tem nenhum termo em x ao quadrado. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o termo... Aqui eu esqueci, tá? Uma coisa, tá? Aqui não mudou nada pra gente, mas aqui eu esqueci do menos h cortado ao quadrado sobre 2n, tá? Que tá aqui, ó. Tá? Então, menos h cortado ao quadrado. Eu peguei a φ de x, joguei aquela constante alfa sobre π elevado a 1/4 para fora, tá? E aqui não sobrou só a derivada, sobrou menos h cortado ao quadrado sobre 2n vezes a derivada, tá? Então, faltou isso aqui.
Então, a gente pode agora escrever aqui embaixo, né? Vamos marcar aqui o que a gente está fazendo. Então, vamos agora escrever explicitamente todo o resultado dessa parte da conta aqui. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, multiplicado pela derivada segunda da função em relação a x, vezes tudo isso aplicado na própria função. Então, vamos escrever tudo isso agora, que a gente já sabe quanto vale essa derivada segunda aqui. Então, vamos escrever isso. Termo amarelo lá de cima é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação a x duas vezes da função φ de x, vai ser aquele alfa sobre π elevado a 1/4, que é constante, vezes menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que é a constante que vem da própria equação de Schrödinger. Tudo isso multiplicado pelo resultado da nossa conta aqui, que é a derivada segunda em relação a x da parte exponencial da função. Então, que é isso que está aqui, tá? Que é isso que está aqui. Então, agora, tudo isso está multiplicado por aquilo que está lá. Então, vamos botar na frente aqui, trocar a ordem das coisas para não ficar um menos na frente. Alfa ao quadrado, x ao quadrado, elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, menos alfa elevado menos alfa x ao quadrado sobre 2. Tá? Deu esse resultado aí para a parte da derivada segunda, ou seja, para a parte da energia cinética da equação de Schrödinger. Podemos agora fazer mais algumas continhas, ou seja, se agora se alfa, vamos substituir, porque o que a gente tem que fazer agora, né? Como eu mencionei, esse termo aqui, ele tem que tem a componente em x ao quadrado, para que isso aqui seja uma solução da equação de Schrödinger, o que significa que o resultado da aplicação daquela conta tem que ser uma constante vezes a própria função, e a função em si, que é essa aqui, não tem um termo em x ao quadrado, esse termo em x ao quadrado ele tem que se cancelar com essa dependência em x ao quadrado do segundo termo. Então, se a gente pega esse termo em x ao quadrado, toda a conta feita com o termo em x ao quadrado, a gente vai precisar, né, vai ter que exigir que a gente vai ter que exigir, para que isso aqui possa ser uma solução, que essa conta toda, alfa sobre π elevado a 1/4, multiplicado por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes alfa ao quadrado, x ao quadrado, elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, tudo isso aqui vai ter que ser menos aquele termo ao quadrado, né? Multiplicado por alfa sobre π elevado a 1/4. Então, vai ser tudo isso, tem que ser alfa sobre π elevado a 1/4, multiplicado por kx ao quadrado sobre 2, vezes e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. A gente quer que isso seja assim para que suma... Acho que travou. Oi? Travou? Eu acho que travou, tá parado. Não queremos que... Eu não sei se Tá, deixa eu... foi só é comigo verdade. travado. Não, tá travado. Aqui tá. Apareceu agora, né? Agora foi. Apareceu, né? Travou junto no meu. Isso, agora voltou já. Então, o que a gente precisa? Então, vou repetir aqui. A gente tem que a função não tem, a função que a gente tem não tem nenhum termo em x ao quadrado. E a gente está procurando uma solução que seja que a aplicação da função, a aplicação do operador sobre a função seja uma constante vezes a própria função.
E a função não tem nenhum termo x ao quadrado. Então, a aplicação dessa operação sobre a função não pode ter um termo x ao quadrado no final. Então, só que tem um termo x ao quadrado intrínseco aqui na função de energia potencial. Então, tem que surgir menos esse mesmo termo elevado em x ao quadrado quando a gente fizer essa parte da conta. Porque quando a gente fizer essa parte da conta, tem que surgir um termo menos x ao quadrado para assumir essa dependência com x ao quadrado da conta, para que o resultado possa ser uma constante, ou seja, não dependente de x, vezes a própria função, sendo que a própria função não tem uma dependência em x ao quadrado. Então, voltando para lá, né, a gente viu que aparece aqui, ó, quando a gente faz a parte da derivada segunda da função, que é a parte da energia cinética da equação, quando a gente faz essa conta aqui, aparece uma dependência em x ao quadrado. Ah, isso é bom, porque significa que existe uma chance desse termo em x ao quadrado se cancelar com o termo em x ao quadrado vindo da energia potencial. Se não aparecesse um termo em x ao quadrado, com certeza isso aqui já poderia ser descartado como uma possível solução da equação que a gente está procurando, porque sobraria, no fim da conta, um termo em x ao quadrado vindo da parte da energia potencial, e isso inviabilizaria essa proposta de solução como sendo uma solução da equação que a gente está querendo resolver. Então, o que a gente precisa para que a gente tenha, de fato, que essa solução, que essa proposta de solução seja uma solução da equação, é que esse termo em x ao quadrado aqui se cancele com o termo em x ao quadrado vindo da energia potencial. Então, posto isso de maneira explícita, a gente precisa que toda a conta feita, que é essa conta aqui, a gente precisa que toda essa conta feita aqui, que resulta de expandir a parte da derivada segunda sobre a função, e que resulta nesse termo com dependência em x ao quadrado, tem que se cancelar exatamente com a parte que vem da energia potencial, para que suma a dependência com x ao quadrado da conta, e o resultado possa ser um número vezes a própria função, e a função não tem essa dependência em x ao quadrado. Então, a gente precisaria dessa relação entre essas duas partes. A gente quer isso, tá? E aí tudo bem, não tem nada... a gente poderia agora manipular essa conta para verificar o quê? Para verificar que existe uma relação, para que isso seja verdade, tá? Para que isso seja verdade, a gente vai ter que ter uma relação entre o alfa e o K. Porque ó, a gente tem π é π, H cortado é um número, massa é a massa, alfa, as duas coisas assim que essencialmente a gente tem como correlacionar, porque o resto são números mesmo, né? Números, né? Π é um número, não tem nada que dizer sobre ele. É alfa e K. K é a constante de força do oscilador e alfa é uma constante que surgiu aí no nosso processo aí de solução da equação, né? Que a gente disse que ela tem que valer km a h cortado ao quadrado raiz quadrada. Então, por que ela tem que valer isso? Bom, justamente porque esse valor de alfa é o que vai permitir que o cancelamento ocorra entre esses dois termos. Então, alfa vai ter que ser raiz quadrada de km dividido por h cortado ao quadrado, tá? Isso é óbvio, não é imediatamente óbvio, mas se você manipular essas equações, você vai chegar à conclusão que isso tem que ser assim. Mas, essencialmente, a maneira, aí depois que você chegou à conclusão que isso tem que ser assim, você verifica, né? Porque você quer que essas duas coisas sejam iguais. Então, a gente substitui esse alfa nessa posição aqui e calcula quanto dá o resultado dessa conta aqui. Então, a gente vê isso aqui, verifica isso, né? Fazendo a conta, né? Alfa sobre π elevado a 1/4. Aqui tem um menos, tá? Então, esse menos também é importante, né? Porque aqui é menos, né? Então, a gente vai ter que ter... Ou não tem esse menos, espera aí, agora não peguei. Não, perdão, aqui é mais, né? Tem que ser mais. Esse termo tem que ser igual a esse, né? Então, para que
para que quando a gente faz menos isso mais isso, que é o que tem na equação, né? Que é isso aqui. A equação é esse termo negativo mais esse termo positivo. Então, esses dois termos aqui tem que ser iguais, que é o que a gente está igualando aqui. Então, esses dois termos aqui, um já é negativo por natureza, tem que ser igual ao outro termo, só que positivo. Então, esse menos alfa 1... Não, tem menos ali mesmo. Eu me confundi. É com isso mesmo. Essas duas coisas têm que ser iguais. Porque na equação vão estar do mesmo lado. Então, alfa sobre 1/4. Então... Oi, quer alguém falar alguma coisa? É meio chatinho, só conta mesmo, tá? Então, não, desculpa, eu só ter apertado sem querer. Tá, então aí a gente vai substituir alfa por isso. Então, alfa ao quadrado nesse termo aqui é km. Km dividido por h cortado ao quadrado, tá? Esse é o alfa ao quadrado desse termo aqui. Então, ó, vermelhinho aqui, ó. Vermelhinho aqui, elevado ao quadrado, dá esse termo aqui. E aí, vezes x ao quadrado, elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. E aí, bom, o que corta aqui? Corta um monte de coisa, né? Felizmente, né? H cortado ao quadrado, corta com H cortado ao quadrado, M corta com M, e sobra, bom, sobra o que a gente queria que sobrasse mesmo, né? Tudo isso aqui vai dar alfa, vai dar menos alfa sobre π elevado a 1/4, multiplicado, ó, sobra o 2 aqui embaixo, sobra o k aqui em cima, multiplicado por kx ao quadrado sobre 2 elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, tá? Que é a mesma coisa que daqui, tá? Que é o que a gente queria que fosse, tá? Então, não é uma coincidência, né? Alfa substituindo alfa por isso, esse termo aqui dá exatamente igual a esse. O que quer dizer isso? Bom, o que quer dizer que dá exatamente igual? Que com alfa, com esse alfa aí, com alfa igual a km sobre h cortado ao quadrado, raiz quadrada, a equação lá de cima, que é essa bagunça aqui, ó, que é onde a gente tá, né? Que é essa bagunça aqui. Vamos tentar marcar o que a gente está fazendo, né? Que é a soma desse termo, que é a derivada segunda, com esse termo, que é o termo de energia potencial. A expansão do termo em derivada segunda vai ter duas componentes, né? Uma componente que tem essa dependência com x ao quadrado, tá? Ou seja, essa parte aqui que tem a derivada segunda, é o que a gente está expandindo aqui embaixo, tem uma dependência com x ao quadrado e outra dependência que não tem x ao quadrado, que é essa parte que eu vou circular de rosa. Então, a parte em rosa não tem dependência com x ao quadrado, na expansão da derivada segunda desse termo aqui. E a parte amarela tem dependência com x ao quadrado. O que a gente mostrou agora é que com um valor específico para o alfa, essa dependência com x ao quadrado vai se cancelar exatamente com o termo de energia potencial que eu circulei em azul agora. Tá? Então, a parte amarela da equação de baixo, que é a parte que sobra com um termo em x ao quadrado, quando a gente expande o termo da derivada, para aquele valor específico de alfa, se cancela exatamente com a parte azul, que é o termo em x ao quadrado que vem da energia potencial. Então, vai cancelar um monte de coisa, vai sobrar só esse termo aqui vindo da derivada, tá? Menos alfa e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Tá? Então, com alfa x ao quadrado sobre 2, toda aquela conta, vou escrever ela explicitamente aqui, que é a equação de Schrödinger original, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada segunda em relação a x duas vezes de quê? Da função que a gente está propondo que é uma solução, que é alfa sobre π elevado a 1/4 e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2 mais
k sobre 2 vezes m vezes a própria função, que é alfa sobre π elevado a 1/4 e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, tá? Com esse valor de alfa específico, fazendo a conta direitinho da segunda derivada aqui, etc, etc. Todo esse termo aqui vai sumir, é isso que a gente acabou de mostrar, que para aquele valor de alfa específico, toda essa componente que vem da conta feita, falta um x ao quadrado aqui, né? Km vezes x ao quadrado. X ao quadrado. Todo esse termo aqui, que tem a dependência em x ao quadrado, vai se cancelar com uma parte do que resulta dessa segunda derivada, e o que vai sobrar é a parte que não tem o termo x ao quadrado na segunda derivada, que vai sobrar vamos ver lá o que vai sobrar, é isso aqui só esse termo em rosa aqui, que é menos alfa elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, para a parte da derivada feita nessa parte aqui. Então, vai sobrar menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes alfa sobre π elevado a 1/4 vezes menos alfa que multiplica, e eu estou copiando aquela parte rosa aqui em cima, ó, menos alfa que multiplica e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Eu espero não ter errado nenhuma conta aqui, porque é muito fácil errar, muito mais quando a gente não está enxergando tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, a derivada, a parte da derivada segunda da função tem aquele termo x ao quadrado que foi cancelado para aquele valor de alfa, sobra esse termo rosa, que é menos alfa x ao quadrado elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Então, foi o que eu coloquei aqui, tá? Menos alfa elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, que é o que sobra na derivação segunda, multiplicado pelas constantes que eu tenho que carregar para ter a função. Então, isso aqui é igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes menos alfa, então some esse menos e vamos colocar direto o alfa no lugar dele. Então, que é menos alfa vezes isso, multiplicado por alfa sobre π elevado a 1/4 vezes e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. E isso aqui é a própria coisa que eu sugeri que é a solução, tá? Isso aqui é a própria φ de x. Então, isso aqui é alfa h cortado ao quadrado sobre 2m alfa h quadrado ao quadrado sobre 2m vezes φ de x. Então, o que a gente mostrou em todo esse processo? A gente mostrou que se a função foi o que a gente queria mostrar. Se a função é essa aqui, alfa sobre π elevado a 1/4 e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2. Para esse valor específico de alfa, a gente faz as contas com cuidado, que dá um pouco de trabalho, chance de errar muito alta, etc, etc, se confundir, esquecer o alfa, etc, mas fez. Para esse valor específico de alfa, o resultado é uma constante vezes a própria função. Ou seja, essa φ de x é a solução da equação. É a solução da equação associada ao alto valor, ou seja, qual que é o número, qual que é a constante que está multiplicando a própria função? Esse número aí, alfa h cortado ao quadrado sobre 2m.
E o alfa tem um valor específico, então vamos substituir o alfa, porque o alfa não tinha nenhum significado real no nosso sistema original, né? O que a gente tem é a constante de força, mas a gente tem alfa como função, né? Alfa como função da constante de força da mola. Então vamos substituir o alfa ali, né? Com alfa igual a raiz quadrada de Km sobre h cortado ao quadrado, raiz quadrada. Então, vamos substituir isso aqui. Tá? Então, esse alfa h cortado ao quadrado sobre 2m é igual a Km sobre h cortado ao quadrado, raiz quadrada disso, vezes, que isso é o alfa, tá? Vezes h cortado ao quadrado de novo, dividido por 2m aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser escrito de outra forma. Meio, que é esse meio aqui. E aí a gente vai passar esse h cortado ao quadrado aqui para dentro. Vai virar h cortado à quarta e vai cortar com o h cortado de baixo, né? Essa é uma maneira de ver, sei lá, esse h cortado ao quadrado, raiz quadrada, sai para fora, então sai como h cortado e corta com esse h. Então, vai sobrar um h cortado do lado de fora, então vamos colocar ele aqui. Deixa eu apagar aqui, peraí. É a maneira mais usual de escrever esse resultado. Então, vai sobrar um h cortado ao quadrado do lado de fora, tá? Que é, tira essa raiz quadrada para fora e corta com esse quadrado aqui. E aí tem k sobre k lá dentro, vezes m, e esse m pode ir para dentro da raiz quadrada elevado ao quadrado. Então, vai ficar m sobre m ao quadrado, que é 1 sobre m. Então, vai sobrar k sobre m, raiz quadrada disso. Tá? Então, esse é o alto valor, tá? Que é a mesma coisa que o de cima. Então, essa conta aqui, ela se transforma nessa com a substituição de alfa. E nesse caso, como a gente está falando do operador de energia total, isso aqui tem que ser a energia total do sistema. Energia total. Bom, é o que eu falei que era lá, porque eu tinha falado qual que era essa solução lá em cima, né? Ó, eu tinha falado, a energia tem que ser meio de H cortado, raiz de K sobre M. Ah, então beleza. Então significa que eu não errei nenhuma conta no caminho. Tá? Então, conta feita, isso aqui é o alto valor, tá? Então, toda essa conta foi para mostrar e confirmar que o que eu propus como solução, ou seja, a função φ de x, que é alfa sobre π elevado a 1/4 e elevado a menos alfa x ao quadrado sobre 2, com alfa igual a km sobre h cortado ao quadrado, raiz quadrada de km sobre h cortado ao quadrado, é uma autofunção, ou seja, é uma solução de quem? Do operador menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada segunda mais km sobre, acho que tem um aí, né? Uma conta lá em cima que tá errado. K sobre 2x ao quadrado. Desse operador, tá? É uma autofunção desse operador associada, e esse operador é o operador de energia total, que a gente chama de H, ao alto valor meio de H cortado, raiz de K sobre M, que é a energia total. Nesse caso aqui, porque o operador é o operador que dá a energia total do sistema. Tá. Então foi isso que a gente mostrou. A gente propôs uma solução para a equação de Schrödinger do oscilador harmônico,
mostrou que é uma solução, e ao mostrar que é essa solução, você mostra, bom, qual que tem que ser o valor específico das constantes envolvidas nessa solução para que de fato seja uma solução, e isso implica que a gente tem um valor para a energia total do oscilador nessa solução. Só conferir que eu acho que tem um M sobrando numa forma. Isso aqui tá errado, tá? Na hora que eu bati o olho, lembrei. Tá? Aqui não é M, né? Aqui é x ao quadrado. Não é multiplicado, não. Eu escrevi M onde era para ser x. Aqui é x ao quadrado. Tá. E x ao quadrado. Isso. Tá? Então foi isso que a gente mostrou. Então, o que a gente viu hoje, né? Para ir entendendo progressivamente o que significa a equação de Schrödinger, o que significa resolver essa equação de Schrödinger, a equação de Schrödinger em diferentes exemplos, né? A gente viu que ela é um problema que envolve toda a solução. Resolver a equação de Schrödinger é similar a resolver um problema de autovalores em matrizes, que é sempre uma coisa acoplada. Significa encontrar quais são os vetores ou as autofunções que são solução da equação e quais são os valores das constantes envolvidas nesse processo que fazem com que a solução de fato se verifique quantitativamente, que são os autovalores no caso de matrizes ou os autovalores no caso das funções. Travou aí? Bom, agora voltou, né? Apareceu um círculo amarelo aí. Não, tá ainda. Que são os autovalores no caso de matrizes e que são as constantes, que no caso do operador hamiltoniano, essa constante tem o significado da energia total do sistema para uma equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger ela é uma equação difícil, ela é uma equação complicada. Mesmo no caso, que isso aqui é praticamente a coisa mais simples que a gente pode tentar resolver, tá? Que é a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico. Tá? Quais são as coisas conceituais importantes aqui? Primeiro que a única coisa que importa nesse processo aqui é que a gente substitui o termo de energia potencial pela energia potencial clássica mesmo daquela partícula naquele campo de força, naquela energia potencial, né? Então, é um oscilador harmônico? É um oscilador harmônico, não tem nada de diferente. É um oscilador harmônico clássico, então o termo de energia potencial é kx ao quadrado sobre 2. Bom, aí você tenta propor uma solução ou resolver essa equação. Como resolve essa equação, a gente vai ver, é uma coisa um pouco mais complicada, porque a gente vai encontrar infinitas soluções para isso, mas a gente aqui colocou uma das soluções. Mostrar que uma das soluções é de fato uma solução é, entre aspas, fácil, porque o que você tem que fazer é fazer a conta direito. Ou seja, fazer a derivada segunda com cuidado, substituir, ver os valores, tomar muito cuidado, dar uma trabalheira. Mas, enfim, é fácil, às vezes trabalhoso, mas é factível. Tá? Então você mostra que essa solução é de fato uma solução, fazendo todo esse monte de contas. E nesse processo você determina quais são as constantes que você precisa ter para que a conta se satisfaça. E aí, no processo de determinação dessas constantes, você chega à conclusão qual que é o autovalor, se a sua conta de fato resulta numa constante vezes a própria função que você propôs, você tem determinado que aquela função que você propôs é uma solução. E bom, dado que é uma solução, você consegue encontrar quais são as constantes que são necessárias para que essa relação se satisfaça quantitativamente, de tal maneira que você determina qual que é o valor do autovalor associado, que quando a equação de Schrödinger é a equação de Schrödinger da energia total, vai ser a energia total do sistema. Tá? Então, de novo, a gente vai fazer isso para outros sistemas, né? E a gente vai entendendo cada vez melhor conceitualmente esse processo, tá? Entender o processo é muito importante porque muito rápido a gente vai sair do âmbito das coisas que a gente consegue resolver de maneira analítica. Então, esse monte de contas que a gente faz aqui não é muito útil de maneira genérica, porque são muito poucos os sistemas onde a gente consegue resolver fazendo essas contas. Então, de maneira geral, o que a gente vai ter vão ser sistemas mais complicados, que só podem ser resolvidos de maneira computacional,
mas que o conceito da solução é o mesmo. É encontrar quais que são as autofunções e os seus respectivos autovalores que vão corresponder aos valores das propriedades físicas associadas a esses operadores. A gente, por enquanto, só viu o operador de energia total, mas a gente vai ver que para cada propriedade física existente, para cada momento, a energia cinética, a energia potencial, o momento angular, para cada tipo de propriedade física que uma partícula pode ter, vai existir um operador correspondente, e todos vão ser equações de Schrödinger, só que com operadores diferentes, que são resolvidos conceitualmente da mesma forma. Então, você resolve encontrando quais são as funções, ou verificando se ou não, se uma função é ou não é uma autofunção daquele operador. Se a função for uma autofunção do operador, significa que esse operador aplicado a essa função dá uma constante vezes essa própria função, e essa constante é o valor da propriedade física. Tá? Então, essas coisas vão ir tendo que ser assimiladas, entendidas e aprendidas para ficarem mais ou menos naturais, para a gente que possa trabalhar com a linguagem da mecânica quântica de uma maneira mais aprofundada. Tá bom? Então, por hoje é isso aí, e a gente vai ir se aprofundando nisso ao longo do tempo e dando outros exemplos para que a gente se naturalize com toda essa linguagem da mecânica quântica e o que significam essas soluções.